Muito bem, agora vai. Então, nós estamos estudando aqui a pré-história, e na pré-história nós temos aqui uma fase importante para você estudar, que são aqueles conceitos básicos que você já viu na nossa apostila, primeiro bimestre, onde nós temos aqui a fundamentação para o passe. Está aqui o resuminho, vamos avançar aqui, ampliando aqui. Muito bem, não o bode aqui. Então, falando sobre essa primeira teoria aqui, mais conhecida, que você já viu nas aulas de Sociologia e Filosofia, sobre a teoria da evolução. A teoria da evolução estabelece o quê? Esse fundamento, a origem do universo, deste universo, certo? Perante esse estudo das três dimensões, da teoria do filósofo chamado Euclides. Muito bem, está aqui, ó. Cerca de 14 bilhões de anos atrás, teve uma explosão, e essa explosão teria expandido tudo que nós conhecemos aí. Essa formação deste mundo de terceira dimensão. Neste universo que nós conhecemos aí, fazendo a sua evolução para as chamadas quantificações universais, e a nossa Via Láctea, e a nossa Terra e o ser humano. A chamada história, como ciência humana, ela apresenta o estudo do ser humano, do homem no processo histórico. Você vai estudar isso aqui em física, você vai estudar em filosofia, você vai estudar nas áreas de exatas, principalmente matemática, física quântica. Nós vamos estudar essa consideração aqui, beleza? Do processo histórico aí. Muito bem, vamos avançando aqui. E aí nós temos então as teorias de origem. A primeira aqui, nós já estudamos, é a teoria da evolução. A partir dessa teoria, nós vamos chegar aonde? Na tentativa de explicar o ser humano dentro desse processo chamado histórico. Beleza? E aí a mais conhecida para a origem do ser humano na Terra foi desenvolvida pelo inglês Charles Darwin. Todo mundo já ouviu falar, já estudaram em aulas de biologia. Beleza? Então ele diz assim, ó, organismos simples evoluíram para organismos mais complexos, certo? Vai fazendo aquela corrente de DNA, de RNA, que vai se compondo, levando um dia aquela possibilidade, teoria, certo? De evolução do chamado macaco para o homem. É uma teoria, ok? E aí tem a evolução dele. A outra teoria que nós já vimos também, vocês já estudaram, é a teoria criacionista, onde tem uma relação de um ser superior. Em cada cultura da chamada Terra, nós temos um grupo de pessoas que desenvolve aquilo que é chamado de religião. O que é religião no sentido da palavra? É religar, é fazer com que o homem volte a entender ou entenda de onde ele veio, certo? Então o homem aqui buscando uma nova condição, uma condição abstrata, ou seja, uma religião, religare, religar com algo superior. Então, para as muitas considerações culturais da Terra, nós temos explicações para a nossa criação. Para a nossa matéria aqui, estudamos a criação a partir de Deus. Isso está onde? Lá no Antigo Testamento, que está dentro da Bíblia. Então, o Deus de Judá, ou seja, os israelitas, criam essa estrutura, certo? E aí nós vamos ter a continuidade dela com quem? Com Cristo. Cristo que era judeu e rompeu com a estrutura judaica e criou, a partir dele nasceu uma nova religião, que é o cristianismo, beleza? Essa é a criação da explicação da teoria da origem do homem, ou seja, a criação a partir de um ser superior, beleza? Muito bem, lembra? A criação de Deus, o Deus criou o ser humano, lembra? O homem, Adão, depois criou Eva e assim por diante. Para os homens do Oriente, a história também pode ser explicada através de uma religião, mas não sob o ponto de vista do cristianismo, certo? Em outras culturas é estabelecido outro tipo de criação, de ser superior. Então nós temos duas teorias para explicar a origem do homem. A teoria da evolução, para nós aqui, o estudo da história, o grande pensador, o grande sociólogo daquele período, Darwin, vai explicar a teoria da evolução. E aí, a partir da Bíblia, nós somos aqui colonizados pelos portugueses, nós temos a criação, né? A criação a partir do quê? De uma experiência com Deus.
essa experiência é chamada de cristianismo, fundo de estabelecer uma compreensão bíblia. Tranquilo? Fácil, né? Então, todas essas considerações, vocês já viram, vamos Ô, avançar. Vlad, Diga, pode voltar lá rapidinho, só para eu terminar uma parte? aqui, Isso. tranquilo? Facinho, né? Então, duas teorias. Uhum. Já estudamos essas duas aí, beleza? Tem outras, claro que tem, mas essas são aquelas que caem aonde? No vestibular, caem no passe, caem no Enem, e esse é o fundamento. Muito bem. Nós temos aqui, então, agora uma nova, vamos dizer assim, uma nova movimentação no processo histórico. O ser humano, ele passa a ser estudado a partir do que? Aula anterior, das investigações da antropologia, da arqueologia e das ciências auxiliares. Quais são essas ciências que auxiliam o estudo da chamada humanas, ou seja, da história, da geografia? São aquelas que vocês talvez ainda possam estudar, talvez você vá fazer um vestibular sobre isso. Por exemplo, a investigação a partir do chamado DNA. A investigação a partir do quê? De tudo aquilo que é chamado ciência do século XX, aquilo que trabalha com o mundo da química, com o mundo da experimentação. A partir disso, foi feita uma investigação e nós chegamos a uma categoria de hominídeos. Então, o que são os hominídeos? É essa família que inclui o gênero dos chamados seres que passaram a evoluir do macaco para o homem. Lembra que é uma teoria. É o Sahelanthropus, Australopithecus e aí vai chegar na categoria de Homo. Então, nós temos aqui, vamos ampliar essa imagem aqui, ó, clássica. Todo mundo sabe, todo mundo já estudou e viu que essa figura aqui, ó, tá vendo? Tem uma espécie de macaco aqui, tá vendo? Esse macaco teria sido um dos primeiros seres a fazer esse processo de evolução. E você sabe que ele tem um nome, é a chamada Lucy, beleza? Que surgiu nessa região da África aqui, e a partir da constituição do seu crânio, você está vendo aqui, tem uma imagem, ó, olha só, tá vendo? Ela foi reconstruída. Chegou a entender, então, pelos cientistas da época, que esse seria o primeiro ser humano com características que possam levar a uma evolução nesse degrau, certo? Esse degrau até chegar ao Homo sapiens sapiens. Então, Lucy, África. Tranquilo? Beleza? África ali nessa região aí. Muito bem aqui. Nessa evolução, nós temos então esse desenho clássico aqui, ó, do ser humano bem macaco, né? Até chegar ao ser humano contemporâneo. E aí nós temos algumas classificações. Você não precisa decorar isso aqui, certo? Mas não se esqueça que há 3 milhões de anos nós temos então esse ser que está aqui. É um macaco, tá vendo? É um macaco. Onde que ele estava? No chamado conglomerado africano. É ali que ele está. O que ele fazia? Já estudamos o processo de caça e coleta em bandos. Então ele era um caçador e coletor. Se ele andava em bandos buscando caça, comida, pesca, ele praticava o nomadismo, certo? Então não se esqueça disso. Características eu coloquei para vocês aí em vermelho, tá vendo? Ó, esse ser humano que parecia um chimpanzé, que viu há 3 milhões de anos, ele caminhava já sobre 2 pés. Ou seja, ele andava um pouco ereto, beleza? Às vezes ele fazia o quê? O processo de abaixar, de agachar. Mas essa é uma qualidade desse ser humano. Tranquilo? Observa que ele não tem mais cauda, ok? Então, há 3 milhões de anos, esse é o primeiro, Australopithecus. Nós temos várias histórias sobre isso. Tem um filme chamado A Guerra do Fogo, tem aquele desenho que você já deve ter visto, o Maurício de Souza, que é um grande artista dos quadrinhos brasileiro, ele criou a Mônica e o Cebolinha, certo? Nessa criação, ele vai fazendo vários outros personagens. Um dos personagens é o Piteco, aquele ser humano que vive na idade da pedra, certo? Então, daqui que ele tira, ó, é o Piteco, beleza? Então, esse é um ser humano, um dos primeiros que estão nesse processo de evolução. Fácil, né? Vamos avançando aqui. Outro aí, o Homo habilis. Se aquele é o macaco do sul, Australopithecus, esse é já um homem mais habilidoso.
E aí ele vai fazendo o quê? Ele vai se movimentando em direção ao ano zero, ou seja, decrescente, certo? Então ele já está há 2 milhões de anos, olha aí, ó, certo? E ele está no processo de fabricar alguns instrumentos. Então eu coloquei ali em vermelhinho para você lembrar, ó, ele fabricava instrumentos simples. Quais são os instrumentos daquele período, da chamada pré-história? Ele fabrica o quê? Ele usa o quê? Pedra, ele usa o quê? Madeira, osso, tudo aquilo que ele tem à sua volta. E ele vai fazendo pequenas construções. Ele fica debaixo de paredões, debaixo de grandes árvores. E aí ele vai então entendendo que ele precisa se proteger. E vai fazendo já as suas primeiras construções. Tá aí, ó, primeiras cabaninhas de madeira, certo? O som ele já vai usar, quanto mais ele grita para chamar a atenção, ok? Onde que está esse Homo habilis? Na África. Pronto, está estudado. Na África, beleza? O que ele usa? Olha a figurinha, ele está usando um pedaço, pode ser de osso, pode ser de pedra. Então ele tem o quê? Habilidade com as mãos. Cuidado com o termo de habilidade. Ele usa as mãos, certo? Não que ele vai fazer algo tão incrível. Pedaço de pedra ele vai laminar para fazer com que essa pedra fique mais o que aguda, que ela tenha uma espécie de corte ou de um ponto de perfuração, como isso que ele está segurando, beleza? Então, Australopithecus e Homo habilis. Australopithecus ele faz o quê? Ele está começando a se erguer, a andar sobre duas pernas e está usando as suas mãos. O Homo habilis está fazendo o quê? Já começa a usar um processo de fabricar. Fabricar o quê? Ferramentas a partir do quê? Pedra, osso e madeira, certo? E ele usa alguns tons de som, não é voz, certo? Linguagem rudimentar, som, grunhidos, beleza? Os dois vivem onde? Na África. Facinho? Moleza, né? Vamos avançando aqui. Vou voltar para cá, aqui. Homo erectus, ou seja, esse já está totalmente de pé, certo? Onde é que ele está? Na África, só que tem um detalhe. Ele já fez a sua migração. Ele não está especificamente na África. Ele já avançou para onde? Para a Mesopotâmia. Já fez navegação. Quando fala navegação, ele foi de ilha em ilha. Isso há milhões de anos atrás. Ele foi fazendo sua experiência. Tranquilo? Beleza? Esse ser humano está entre 6 milhões e 150 mil anos atrás. Olha só. Então ele sai da África, fazendo essas experiências e vai usando o quê? Tudo aquilo que nós estudamos. Foi caminhando, foi desenvolvendo a linguagem, né? aqueles grunhidos. Foi usando o quê? Daquilo que é chamado de habilidade com as mãos. Observe que ele já tem uma espécie de lança na mão, certo? Ele foi descobrindo isso aí. Beleza? Lembra que quando ele começa a comer determinados tipos de alimentos, ele vai desenvolvendo aquilo que é chamado uma mente mais esparsa, uma mente com mais considerações de tempestades elétricas, de tempestades sinápticas, certo? Principalmente a proteína. Então ele vai comendo algumas coisas e a mente dele vai ficando mais sustentada para dar um desenvolvimento intelectual. Beleza? Tranquilo? Nesse período aqui, ele vai fazer uma coisa importante. O Homo erectus domina, ó, ele passa a fazer o quê? Dominar o fogo. Tranquilo? Então não esqueça. Macaco do Sul, Australopithecus. Homo habilis, e agora o Homo erectus. Na diferença é que o Homo erectus fez migração, foi para outros locais, você pode colocar Europa e Ásia, e agora está conquistando o fogo. Beleza? Está dominando essa arte aí. Tranquilo? Então, domina o fogo, migrações e é um caçador, coletor, pescador. Fácil. Tranquilo? Homem de Neandertal. Muito bem. Nessa característica, aonde que ele está? Olha aí, Europa. Observe que ele não tem mais tanto pelo no corpo, que ele já está aqui dominando algumas características culturais. O que é isso? Faz armadilhas, já realiza cerimônias. O que é isso, cerimônias? Ele percebe o seguinte, tudo aquilo que ele desconhece, ele vai fazer o quê? Uma espécie de Deus, um ser superior. O fogo,
o vento, os animais, ele cria. Aqui está a origem das considerações religiosas do ser humano, beleza? E ele começa a fabricar uma coisa importante, os registros históricos. Esses registros históricos são de duas maneiras. Primeiro, os artefatos que ele usou, por exemplo, ele usou um pedaço de pedra, ele usou uma lança, ele usou um anzol. Esses são os artefatos que ele vai usando. Agora tem um outro interessante. Ele começa a deixar registros. Isso é chamado de pintura rupestre ou arte antiga primitiva do ser humano. Beleza? Esse tipo de pintura, essa arte, um dia vai virar o quê? Códigos, que vai virar som, que vai virar letra. Tranquilo? Então não esquece. Homem de Neandertal, ele está onde? Na Europa, viveu há cerca de 200.000, 30.000 anos atrás, e ele começa então a fazer o quê? Dar características importantes. Qual é a mais importante? Deixar seus registros na nossa história. O ser humano vai começar a deixar a sua história aqui. Beleza? Tranquilo? Essa é a fundamentação. Outra aqui. Chegamos ao Homo sapiens sapiens, que teoricamente somos nós aqui. Muito bem. Então ele vem diretamente dessa evolução. Eu peguei os mais importantes para vocês aqui. Qual que é o período de existência dele? A partir de 50 a 100 mil anos atrás. Essas são as chamadas investigações no campo do estudo científico. Muito bem, esse é o homem moderno. E aí ele já fez o quê? Ele se espalhou por todos os lugares da Terra, certo? Os continentes conhecidos. E ele vai deixar o quê? Uma grande característica, certo? Quais são essas características que ele deixa para nós? Produção do fogo. Então ele não conquistou, ele já está produzindo fogo. E você sabe, a produção vem através do quê? Atrito de alguns metais, ou seja, de algumas pedras que são fundamentos de metais, através da fricção de metais, ou seja, ele vai começando a produzir. Isso se deu através do quê? De milhares de anos, centenas de milhões de anos de experiências, certo? E aí nós temos esse homem também fazendo uma divisão de trabalho. Esse trabalho é chamado socialização. Ele vivia em grupos, agora ele vai fixar perto dos grandes rios, certo? Nessa fixação, ele vai erguer o quê? Aquilo que é chamado de sociedades hidráulicas. Lembra disso? E ali vai acontecer o quê? A divisão. O homem vai caçar, vai fazer uma luta contra os seus inimigos, vai criar novas sustentações sociais. E a mulher vai ficar em casa, cuidando daquela rocinha, fazendo a comida, cuidando das crianças. É a chamada divisão entre os sexos. Começa o sistema que você viu em sociologia, o sistema patriarcal. Beleza? E aí nós temos toda a instrumentação que você conhece. Beleza? Outros tipos de instrumentos. Então, essa é a característica para o homem moderno. Ele vai para todas as regiões do planeta e começa a desenvolver o seu domínio clássico existencial. Beleza? Facinho? Então, primeiro, Australopithecus, Homo habilis. Vamos voltar aqui no Australopithecus. Esse é o primeiro, 3 milhões de anos atrás. Ele vai usar o quê? O processo de ficar de pé e vai começar a usar aquilo que é chamado de produtos de caça e coleta. Lembra? Ele é um nômade. Beleza? Passamos para o Homo habilis. Essa é uma evolução fundamentalizada. Esse é o mais estudado. Ele está também na África e começa a usar o quê? Da fabricação de instrumentos, certo? Por que ele começa a fazer isso? Ele começou a desenvolver a massa craniana, aquela massa que está aqui dentro, encefálica. Isso se deu através do quê? Da alimentação. Determinados tipos de alimentos fizeram com que ele tivesse o quê? Uma melhor sustentabilidade aqui, ó, mental. Tranquilo? E aí, chegamos ao Homo erectus, certo? Ele já não está classicamente na Europa, ele migrou e aqui ele está fazendo o processo de domínio. Esse domínio vem fundamentalmente com a utilização do fogo. Tranquilo? Chegamos aqui ao homem de Neandertal, ele é característica da Europa e ele está fazendo o quê? O processo de desenvolvimento daquilo que é chamado da escrita. O que seria escrita? Primeira parte dela, pintura. Tudo que acontece no campo material abstrato, ele registra em paredões, ele registra em papiros, certo? É o Homo
de Neandertal. E finalmente chegamos ao Homo sapiens. É o homem moderno, 150 mil anos atrás, começa a história dele, e tudo que ele fez é usar o quê? O processo de evolução. Tudo que nós fazemos vem com um processo histórico. Está registrado no nosso DNA e aquilo que nós estudamos até hoje. Beleza? Muito bem. Então, sapiens do quê? Sabedoria. Esse é o homem moderno, tá vendo? Bem moderno aí. Tranquilo? 150 mil anos atrás aqui. Muito bem. Quando que tem essa luta de saber se é verdade, como evoluiu daquilo que é chamado de um homem macaco para um macaco? Então, existe uma chamada luta para entender isso aqui. E como se fosse um quebra-cabeça, nessa linha de evolução, falta ainda um pedaço, como se fosse um gomo de uma corrente. O que é um gomo? Um elo. Você que tem uma corrente sabe que ela é formada de vários aros. Esses aros são chamados de elos. Então, em um período da história da humanidade, a teoria da evolução ela não é ainda conceitual, ela não é exata, porque falta um pedaço desse quebra-cabeça. Falta o quê? Falta um elo, é o chamado elo perdido. Por isso que ela é apenas uma teoria, certo? Tranquilo? Beleza? Muito bem. Períodos da pré-história. Vamos colocar tudo que nós estudamos, esses seres, chamados assim, esses seres antropológicos, nessa estrutura aqui, ó. Certo? Lá do começo, que ele é macaquinho, tá vendo? Ele vai evoluindo para essas tendências de dominar o quê? Dominar os instrumentos, fazer as primeiras habitações, e depois ele vai fazendo a socialização, tá vendo as casinhas ali, vai dominando algumas características e até chegar à parte da escrita, 3.000 anos, 4.000 anos. Essa é a fase que nós estudamos aqui. Primeira movimentação, período paleolítico, de 3 milhões de anos, essa é a nova fundamentação, até 35 mil a.C. O que você precisa saber do período paleolítico? Está escrito aqui, ó. Paleolítico, pedra velha. É nesse período que aquele ser humano lá que você estudou, o macaco do sul, o Australopithecus, ele começa a fazer a sua aventura. Ele desce das árvores e começa a fazer o quê? Uma investigação aqui no plano territorial. Beleza? Então ele vai fazer o quê? A prática da caça, coleta e o nomadismo. O que é isso? Ele vai de direção em direção buscando alimentos. Certo? Ele não produz o alimento ainda. Certo? E ele vai usando o quê? Aquelas ferramentas mais simples que você puder imaginar. Um pedaço de madeira, um pedaço de osso, aquilo que ele pode usar como arma ou também para ele poder fazer o quê? É cortar alguns tipos de alimento. Certinho? Período paleolítico. Facinho aqui, moleza, bem resumidinho. Mas um resumo tranquilo para vocês. Há 35 mil até 10 mil anos atrás, segunda fase, intermediária, Mesolítico. O que temos no Mesolítico? Olha aqui. O que é Mesolítico? Entre as pedras. Lítico, pedra, meso. Então, o Mesolítico está entre o Paleolítico e o Neolítico, beleza? O que ele domina aqui? A arte rupestre. O que é isso? As primeiras pinturas, as primeiras, chamadas assim, abstrações. O que é isso? Aquilo que ele imaginava e também aquilo que ele via, certo? Também chamado de manifestações artísticas. Muito bem. Vamos avançando aqui. 10 mil anos até 4 mil anos ou 3.500 anos, nós temos um novo período, que é esse aqui, ó, período neolítico. Qual que é a característica? O que quer dizer o neolítico? É a nova pedra, é uma pedra nova, ou seja, é o período da pedra polida. Período paleolítico, pedra, lembra? A pedra bruta. O pessoal chegando aí. Então, nesse período temos algumas considerações diferentes. O homem vai fazer o quê? O processo de identificação dos animais e das plantas, beleza? Ele vai construindo alguns tipos de instrumentos que vão ajudá-lo, por exemplo, uma canoa, certo? Ele vai usando aquilo que é chamado de polir uma pedra na outra, ele vai desenvolvendo aquilo que é chamado de primeiras religiões. Lembra que eu falei? Tudo aquilo que ele não entende, ele chama de Deus.
ou Deus do bem ou Deus do mal, certo? Uma tempestade, um furacão, ele vai dar característica de deuses. No período neolítico, o que você não pode esquecer desse período? Domesticação de animais e plantas, beleza? Fixação do homem perto da onde? Dos grandes rios. E começo daquilo que é chamado da socialização. Vamos colocar aqui uma nova divisão. Opa, deixa eu voltar aqui rapidamente. Mais um pouquinho. Aqui. Aí, ó. Descoberta da agricultura. Então, isso é muito importante há 8.000 anos atrás. Como que se deu isso aí? O homem fez a observação. Lembra as aulas de sociologia? Empirismo. Tudo que nós aprendemos foi através do quê? Da observação. Você observa, você raciocina e você repete a experiência. Certo? Naquela experiência, você tem uma coisa. Ou você se contenta com ela, ou você melhora essa experiência. Então, o homem fez assim. Observou que determinados brotos de plantas, determinados galhos, eles crescem. Quando quebra, cai ali, ele pode crescer novamente. Então, assim, ele vai fazendo a sua agricultura. Ele percebeu que algumas sementes, quando ele comia e deixava ali no chão, ela germinava e brotava e virava uma nova planta. Então, é assim que ele vai fazer esse processo de agricultura. Onde que vai se dar isso? Perto dos grandes rios. Vamos lembrar aqui, Rio Nilo, civilização egípcia, certo? Tranquilo? Rio Azul e Amarelo, civilização chinesa, ok? Mesopotâmia, Tigre e Eufrates. Assim nós temos essas grandes civilizações originando a partir do quê? Dessa fixação do homem perto da água, de uma água principalmente de preferência potável, porque aí ele pode fazer o quê? Desenvolver aquilo que é chamado de fonte de subsistência. Ele vai plantar agora, beleza? Muito bem. Ô, Bode, Tranquilo? Diga. de quando até quando foi o período neolítico? Neolítico. Vou voltar aqui para você ver. Olha o Pedro chegando aí. 35.000. Deixa eu voltar de novo aqui. Rapaz, toda vez que eu volto, agora dá um salto aqui. Ali, ó. 35.000 até 10.000. Aí são os estágios. Fiz esse resuminho aqui para não ter erro. Beleza? Facinho. Vamos avançar aqui, ó. Valeu, Bode. Beleza. Caramba, olha o Bruno. Bom, então tem essa consideração da agricultura, certo? Que é importantíssima. Então, vou voltar de novo. Aqui, ó. Muito bem. Essa aqui é uma característica que tem nos livros, nas apostilas, no cursinho a gente usa muito essa imagem aqui. Essa aula aqui é do cursinho. Olha só. Nomadismo em busca do quê? O que é nomadismo? O homem está se movimentando. Nômade, né? Ele vai de um lugar para outro. O que ele busca aqui? Água potável, certo? Porque nessa água nós temos a possibilidade do quê? Dos animais estarem tomando água ali, perto de um lago, perto de um rio. E tem que ser o quê? Uma água potável. Os animais não tomam água salgada, certo? Então o homem vai ficar perto desses rios para caçar os animais. Mas também vai ficar perto dos rios porque ele aprendeu o quê? Que na margem desses rios nós temos o quê? A fertilidade da terra. E aí ele vai percebendo que ele precisa fazer o quê? Fixar perto dos grandes rios. Então está aqui, ó, nessa imagem mais tênue, mais salmão aqui, nessa região da chamada do mundo oriental aqui, mais da Península Arábica, nós temos aqui duas partes. Um pedaço do Egito, tá vendo? Que fica na África, tem esse riozinho Nilo aqui, tá vendo? Aí nós temos ele fazendo o contorno do crescente fértil, certo? Dessa lua em forma de crescente, que pega até lá na pontinha do Golfo Pérsico. Então passa por onde? Pela Mesopotâmia, passa pela Fenícia, que são os povos, né, da região do Oriente Médio, passa pela região da Palestina. Então essa civilização que está aí, esse conjunto de povos, é chamado povos do crescente fértil, que pega do Egito até aquela região. Aí tem os palestinos, tem a Fenícia, tem a Mesopotâmia. Cada lugar disso aí é um grupo de pessoas, que nós já estudamos também. Beleza? São chamados de povos hidráulicos. Esse povo vai desenvolver uma socialização
a partir do final da chamada Idade Neolítica. E aí ele vai avançando para uma outra fase, beleza? Olha aqui, ó. Então, tudo o que aconteceu nessa região são transformações da fixação do homem à terra. E aí ele começou a fazer o quê? Novas experimentações no chamado crescente fértil. Por isso que nós estudamos na nossa apostila Egito e Mesopotâmia. Tem outras apostilas que apresentam Mesopotâmia e Egito. Tranquilo? Vamos avançando aqui, ó. Chegamos finalmente na última fase, Idade dos Metais. Ó. Bem, o que aconteceu para que o homem chegasse nessa fase dos metais? Então, presta bem atenção. O homem fez experiências com o quê? Com o fogo. E você sabe que o fogo, ele consome tudo que ele vê. Ele derrete algumas pedras. Ele deixa ela mais mole. Ele percebe, então, que o fogo pode fazer o quê? Uma arte nova, a arte da fundição. Ele vai, então, moldar aquela pedra em novas fundamentações. E aí começa a experiência do metal. Isso vai acontecendo, ele vai usando o quê? Alguns tipos de minerais. Por exemplo, o cobre, o bronze e o ferro, certo? O que vai demorar mais é o ferro, porque ele precisa do quê? De uma grande combustão, de uma grande aceleração dos átomos, né? Então ele vai fazer isso através do quê? Da metalurgia. É uma nova história, o estudo dos metais, certo? Então ele vai fazer um forno, para quê? Aquele forno que você viu mais ou menos como um forno de pizza, né? É para ele colocar ali dentro esses metais que demoravam mais para ser derretidos. E assim ele consegue chegar à idade do ferro, beleza? Então, não se esqueçam, nesse período o homem domina alguns metais. Como é que ele vai fazer esse domínio? Ele observou novamente, empirismo, ele observou que alguns minerais derretem. E depois que eles, vamos dizer assim, perdem o calor, eles ficam com aquela forma. Então ele começa a utilizar esse tipo de experiência. Qual que ele usa primeiro? Idade do cobre. Olha ali, ó, 5.000 anos. Aí ele começa a fazer o quê? Misturar os metais. Então ele vai adquirindo outros metais, o bronze. E depois de quase mais da metade da primeira utilização dessa metalurgia, ele consegue derreter o ferro, que é muito mais duro e vai ser utilizado em grandes considerações, como as instrumentações para atividades agrícolas, como arado de ferro, e também na indústria bélica, ponta de flecha e assim por diante, beleza? Então a idade dos metais vai acontecer aonde? Dentro, naquela última fase do período neolítico, onde ele está observando agora os fenômenos do ferro, os fenômenos do fogo em cima desses metais. Fácil, né? Ele vai substituindo tudo aquilo que você conhece. Beleza? E assim, vamos passar de novo aqui, nós estudamos toda essa forma aí, ó. A evolução do ser humano com esses australopitecos, Homo habilis, Homo erectus, Neandertal e Sápio. Esses são os que mais caem em vestibular. E nós apresentamos a divisão para cada um deles aqui. Deixa eu avançar rápido. E aí explicamos que a ciência, né, da evolução ela não é perfeita, ela não é uma ciência exata, porque falta um pedaço para entender se de fato o homem evoluiu daquele chamado macaco. Então é uma ciência que não tem explicação concreta ainda. Tem uns pedaços dessa história, beleza? Aqui eu fiz um estudo sobre a pré-história com as principais considerações. Período paleolítico, período entre os dois, paleolítico e neolítico, que é o mesolítico. Chegamos aqui às considerações do período, principalmente o que mais cai aqui, o período neolítico. Destaque para a agricultura, beleza? Fixação do homem à terra. E aí, o local onde eles vão se desenvolver. Onde é que acontece isso? Na região do crescente fértil. Egito, civilização egípcia, perto do rio Nilo. E aqui, na região da Mesopotâmia, nós temos o rio Tigre e Eufrates. E outras aí, o povo judeu, o povo fenício, certo? Os persas, são essas considerações aí, beleza? Idade dos metais, facinho, certo? Quais são os metais que eles encontraram na sua observação empírica? Primeiro, o cobre, porque era mais fácil de derreter com o
fogo. Depois ele vai fazendo a mistura dos metais até chegar aonde? O ferro. O ferro só vai ser instrumentalizado porque ele usa agora um forno de barro. Tranquilo? Fácil? Moleza, né? Vamos sair dessa aqui. Vamos fazer nossos exercícios agora, hein, gente? Vamos avançar aqui rapidamente. Deixa eu considerar aqui. Espera aí. Vamos voltar aqui. Vamos fazer um novo compartilhamento. E aí, gurizada, nossos exercícios aqui. Muito bem, vamos fazer o exercício lá do passe, hein? O primeiro aqui já foi. Vamos aqui ao número 2. Muito bem. Olha aqui, ó. Os arqueólogos dividem a pré-história humana em vários períodos. Deixa eu aumentar isso aqui, né? Aí, ó. De acordo com as características tecnológicas e com as formas de exploração da natureza. Durante o período neolítico, o homem aprendeu a domesticar plantas e animais, iniciando o que se chama hoje Revolução Agrícola. Muito bem. Sobre essa história humana, podemos afirmar, vamos lá, o que eles vão apresentar para nós aqui. O homem começou de certa forma, ainda bem simples, rudimentar, a trabalhar com metais, como o ferro e o ouro, deixando alguns belos ornamentos pessoais. Ornamento seria um colar, né? Um ornamento. E iniciando a fabricação de armas e instrumentos mais eficientes. Muito bem. Por que essa letra A está errada, gente? Presta atenção. Porque não foi na Idade dos Metais. Ou foi na Idade dos Metais, não no Neolítico. Isso, muito bom aí. Então é essa aí, ó, sobre essa história humana. Então tá errado aí. Durante o período neolítico, o homem aprendeu a domesticar muito bem. Tá entendido aí. Letra B, segunda. Lembra que vocês têm que ganhar tempo, né? Passou direto isso aí. B. Os homens viviam de caça e coleta, utilizando instrumentos de pedra lascada, madeira e osso, vestindo peles de animais nas regiões mais frias e elaborando belíssimas pinturas nas paredes das cavernas. Por que essa questão está errada? Ó, Porque isso é do período... Porque eles já eram sedentários nessa época. o que tem de errado aí? Fala aí. O que Isso sua aí é mente do falou? Mesolítico? Isso. Ó, pinturas não estão nesse período, beleza? Essa belíssimas pinturas, ele até deu uma exagerada, né? Belíssimas pinturas, beleza? Esse é o erro aí. Ele está começando a fazer alguns rabiscos, mas não belíssimas pinturas. Então esse belíssimo é para você mesmo. Belíssima? Será que é isso? Tranquilo? Então tem que ter cuidado. Essa é a famosa pegadinha, né? Letra C. Os exemplos mais antigos de povoações neolíticas foram encontrados no Oriente Médio, em sítios arqueológicos como Jarmo, que fica no Iraque, Jericó, em Israel. Tais povoações e muitas outras situavam-se na região conhecida como Crescente Fértil, onde já existiam, em estados selvagens, espécies de animais e vegetais que seriam domesticados pelo homem do Neolítico. A partir do Oriente Médio, migrações de agricultores e criadores de animais levaram a Revolução Agrícola a diferentes partes do mundo. Por que essa questão está errada? Vamos começar a leitura lá de novo. Ó. Os exemplos mais antigos de povoações estão onde? No Oriente Médio, certo? No Iraque, tudo bem. Lá na região da Mesopotâmia, Israel, estado da Palestina, tudo bem até aí. Essas povoações, esse povo aí, eles estão na região do Crescente Fértil, certo também. Onde eles já existiam estados selvagens, tá? Alguns animais, vegetais, que passaram a ser domesticados pelo homem, neolítico, certo? Domesticação de animais, neolítico, ok. Perto dos grandes rios, certo também. Aqui vem o erro agora. A partir do Oriente Médio, migrações de agricultores e criadores levaram a diferentes partes do mundo. Não. Na verdade, eles receberam da onde? Receberam do Egito, certo? Lembra que a vida
segundo a teoria da evolução. Começou no Egito e ali eles foram se movimentando. Ou seja, quando que começa a primeira história de evolução? E a evolução se dá na África, depois que chega ao Oriente Médio, beleza? É por isso que está errado. Quando ele fala a partir do Oriente Médio, migrações de agricultores e criadores levaram a diferentes partes do mundo. Não, ela já estava sendo feita, beleza? Tranquilo? Às vezes a pessoa pensa assim, pô, mas eles levaram. Sim, eles levaram, mas não que eles foram os primeiros. Tranquilo? Letra D. O homem, com o desenvolvimento da agricultura e da criação de animais, abandonou de forma devagar, gradativa, o nomadismo e foi parando. E passou a viver em aldeias relativamente permanentes, ou seja, aquelas aldeias perto, principalmente dos grandes rios, que vai originar civilizações. Com isso também aconteceu o processo de acumulação de bens. Que bens são esses? Por exemplo, rebanhos de animais, os bodes, beleza? Grãos, o que é isso? Aqueles cereais que eles começam a guardar. Esse celeiro está muito pesado, mas tudo bem. Um celeirozinho pequenininho. Objeto de trabalho e objeto de prestígio. O que é isso aí, objeto de trabalho? Uma enxada, por exemplo, certo? Adornos. O que são os adornos? Um colar de osso, certo? Cerâmicas decoradas. O que é isso? Um vaso. E armas. Que armas são essas? Aquelas armas do período. Arco e flecha, assim por diante. Isso representou, por outro lado, um grande incentivo para o surgimento da guerra. E aí, essa aí, teoricamente, é a resposta mais conclusiva. Aconteceu isso de fato. Os outros tiveram problemas. Então, vamos marcando a letra D aqui. Letra E. Os sítios arqueológicos do período paleolítico, aquela primeira fase, que o homem é o quê? Ele é caçador e coletor, nômade, lembra? Caracterizam-se pela existência de grandes casas de madeira. Opa, já está errado, certo? Se ele está na primeira fase, ele não tem casa de madeira. Onde é que ele vive? Em paredões, em cavernas. Então, está errada essa questão aí. Às vezes acompanhado de pequenos altares. Não tem isso aí, certo? Não tem nesse período do Paleolítico. Beleza? Então, você marca a letra D. Você viu aí que a questão não é difícil. Ela tem que ter o quê? Tem que ter calma para fazer a questão. Lembra? Não existe aí cálculos para isso. Você tem que ter assistido a aula compenetrado, concentrado, e aí você vai fazer essa questão. Muito bem, beleza? Vamos fazer agora uma outra aula aqui. Eu peguei aqui, vamos avançar para cá. Espera aí, deixa eu só interromper esse aqui.